A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui é o pastor Heber Ramos e nós estamos aqui para dar continuidade aos estudos da Palavra de Deus no livro de Salmos. Hoje vamos comentar o Salmo de número 15 e eu quero já agradecer ao pastor Gedeon pelo convite, pastor Gedeon Júnior, pelo convite, que Deus possa abençoar a vida do nosso pastor. Quero agradecer também a cada um dos irmãos que tem escutado os estudos através do nosso canal do YouTube. E caso você tenha perdido algum estudo, é só entrar no nosso site IEPBC Brasil e você vai poder ter acesso a todos os estudos do livro de Salmos ministrados até aqui. Nós estamos agora no capítulo de número 15. E Deus tem nos abençoado e o nome do Senhor tem sido glorificado e exaltado. Muito bem, irmãos, olha para a sua tela. Aí está o texto da palavra do Senhor, Salmo de número 15. E diz assim a palavra do Senhor: O verdadeiro cidadão dos céus é o título. E diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o repróbulo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Então, aqui, irmãos, nós vemos o salmista nos chamando a uma vida de santidade, que é a condição para habitar na presença de Deus, o verdadeiro cidadão dos céus. A Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E um dos atributos de Deus mais ressaltados no Antigo Testamento é a sua santidade. Porque ele é o que, irmãos? Ele é santo, santo e santo. Aquele que é glorificado em santidade, por isso ele deve ser adorado na beleza da sua santidade. É o que diz o Salmo 29, versículo 2. A santidade de Deus, portanto, significa que ele é exaltado em majestade. Ele é o nosso Rei Santíssimo, bem como é separado do pecado, porque ele é moralmente puro, pois Deus é luz e nele não há treva nenhuma, como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Então, dos salmos que eu comentei aqui, o capítulo 11, o 12, o 13 e o 14, parece que esse salmo aqui é o mais. Ele foge um pouco daquele cenário, né? De indignação, de tristeza. Ele apenas faz uma pergunta aqui: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Na verdade, ele não está nem fugindo do contexto, irmãos, porque se nós pegarmos os que eu comentei, os anteriores, lá fala de mentirosos, lá fala de pessoas que não queria nada com Deus, chamava as pessoas, os nércios, né? Ele chamava as pessoas de nércios porque estavam loucas, porque estava dizendo que não havia Deus. E na verdade, a preocupação do salmista aqui é o seguinte: quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, é como se ele estivesse pegando aqui os três
os 4 capítulos que eu comentei, e ele estivesse falando assim, como que esse povo vai ver Deus? Como que esse povo vai ver o Senhor? Porque para nós entrarmos no tabernáculo, para nós morarmos no seu santo monte, nós temos que ter uma vida diferenciada. Agora a grande pergunta que se faz é essa: como nós, sendo pecadores, podemos permanecer na presença de Deus que é santo? Porque nós, irmãos, nós pecamos a todo momento, a todo momento. Nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, nós pecamos no agir. Então nós estamos pecando a todo momento. Somos pecadores, nós já nascemos numa carne pecaminosa. E nós temos que nos policiar, nós temos que pedir perdão a todo minuto, a todo instante, porque nós pecamos. Nós temos o coração mau. A nossa alma deseja coisas que não provêm de Deus. Na nossa alma está ali a sede, toda a sede do sentimento, do desejo. E ali nós pensamos que estamos até fazendo alguma coisa boa, mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E aí nós pecamos, sim, a todo momento, a todo instante. Então a grande pergunta é: como nós, sendo pecadores, podemos permanecer na presença de Deus que é santo? Deus é santo. Que condição Deus exige que possamos habitar na sua presença? Então a resposta é uma vida perfeita. Olha que o salmista fala: aquele que anda em sinceridade. Andar em sinceridade, ser sincero. Aquele que pratica a justiça. Temos que praticar a justiça. Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua. Aquele que faz mal, aquele que não faz mal ao seu próximo. Aqueles que não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ou seja, eu não vou aceitar uma afronta ao meu próximo. Então, se alguém falar mal do meu irmão, falar mal do pastor da minha igreja, se alguém falar mal dos meus irmãos, dos meus próximos, então nós vamos começar a trilhar um caminho certo, caminho diferente. Porque qual de nós vive em plena integridade? Quem de nós nunca difamou alguém, ainda que secretamente no coração? Quem de nós, irmãos, nunca pecou contra o irmão em Cristo, seja em palavra, seja em ação, seja em pensamento? As nossas obras não garantem acesso à presença de Deus, pois todas as nossas justiças são como trapas de imundícias, como está lá em Isaías 64, versículo 6. Então nós somos assim, nós pecamos, irmãos, nós somos pecadores. Só que a boa notícia, para eu encerrar aqui a minha participação nos estudos de Salmos, a boa notícia é que Deus abriu um novo e vivo caminho para habitarmos em sua presença. E que caminho é esse? Se você abrir Hebreus, capítulo 10, versículo 19, Hebreu 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, a boa notícia é que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e ali permanecer. Olha o que diz o Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, assim, a condição para habitar na presença de Deus foi satisfeita por Cristo. Logo, o que ele garante nossa habitação em sua presença é a graça de Deus, pois a nossa aproximação e permanência diante dele é sustentada por ela. Então, se nós abrirmos, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 2,
Romanos capítulo 5, versículo 2. Olha só o que diz Romanos 5:2. Pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, meus queridos, se nós desfrutarmos da comunhão com Deus, através da oração, cotidianamente, se nós começarmos a orar, buscar a Deus, porque Jesus garantiu o seu acesso a Ele, vamos caminhar de forma diferente. Nós não vamos temer as acusações de Satanás, pois o sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado e nos torna dignos de desfrutarmos desta grande bênção. E aí, quando a Bíblia diz santo, 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 que Deus é santo, Deus nos aceitou por meio de Cristo Jesus. Por isso, qual o nosso conselho nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite? Vivamos em santidade. Vivamos em santidade, de vida como forma de gratidão, pois se Ele é santo, sejamos também santos, irmãos. Se Deus é santo, sejamos também santos. Então vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos interceder, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos clamar a Deus e Deus estará nos abençoando. Deus estará derramando sobre nós o seu espírito, a sua graça, a sua glória, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Então, o salmista, estou voltando aqui para o Salmo 15. Então, o salmista, ele fala o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Porque na situação que ele estava vivendo, vendo as pessoas daquela forma, ele tinha essa grande preocupação. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceitará nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. E aí, irmãos, eu quero finalizar com um comentário aqui da minha Bíblia de aplicação pessoal. Bíblia de estudos de aplicação pessoal. Eu quero finalizar com esse comentário. Diz assim o comentário: as expressões tabernáculo e santo monte são relativas ao lugar da habitação de Deus e à adoração. Na poesia hebraica, o padrão de repetição recai sobre as figuras de pensamento, não sobre o som ou o ritmo. Deus conclama seu povo a ser moralmente justo. Neste salmo, há 10 princípios para determinar se estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Vivemos no meio a pessoas más, cujos padrões de vida e de moralidade estão desgastados. Os nossos não devem estar baseados nos dessa sociedade perversa, mas nos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Para obter mais informações sobre uma conduta íntegra, você pode abrir Isaías 33, versículo 15, 56, versículo 1, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Marcos, capítulo 12, versículo 29 e 31. Então, vá anotando esses textos e vai lendo depois, irmãos, para entender mais aqui sobre esta questão de uma conduta íntegra. As palavras são poderosas e o modo que você as usa interfere em seu relacionamento com Deus. Talvez nada identifique tantos cristãos como a sua habilidade de controlar a fala, dizendo a verdade, recusando-se a caluniar e mantendo a sua palavra. Cuidado com o que você diz. E aí,
para obter mais informações sobre a importância de controlar a língua, vai ler Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Embora a cobrança de juros em caso de empréstimos para estrangeiros fosse permitida, conforme Deuteronômio 23:30, Deus era contra os judeus cobrarem juros e obterem lucros por meio de empréstimos aos seus companheiros necessitados. Você pode ver em Êxodo 22:25, Levítico 25, 35 e 37. Os juros só eram permitidos para fins comerciais, desde que não fossem exorbitantes. Está lá em Provérbios 28:8. E para finalizar, algumas pessoas estão tão obcecadas pelo dinheiro que mudam os padrões e o estilo de vida designados por Deus, a fim de conseguir riquezas. Se o dinheiro exerce esse fascínio sobre você, algo deve ser feito para libertá-lo, a fim de que não sejam causados danos a outras pessoas e o seu relacionamento com Deus não seja destruído. Então, acabei de ler aqui o comentário da Bíblia, aplicação pessoal. Meus queridos, eu encerro então aqui o capítulo 15. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Gedeon Júnior pelo convite. A minha participação no livro de Salmos acaba aqui. Eu comecei a introdução, fui convidado a comentar os capítulos 11 ao 15, e aí, meus amados, em um outro livro retornaremos, se Deus assim permitir. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o aprendizado e a edificação da vida dos meus irmãos. Amanhã, capítulo 16. Um outro pastor virá, seremos abençoados da mesma forma, cresceremos da mesma forma, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Eu peço, queridos, que compartilhem os áudios, vai compartilhando, outras pessoas vão interagindo, vão ouvindo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor seja sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.